Ok. Deixa eu tentar achar ele aqui. Funcionou? Vocês estão vendo a tela aí? Se alguém puder me dar um retorno aí. Tô vendo. Ei. Tá vendo aí, ô Renan? Tô. Alexia também? Tudo certo? Vamos seguir, ó. Esse exemplo aqui é uma sala que tem as dimensões de 5 por 5 por 3, tudo em metros, né? Como está nessa figura aqui ao lado. O ar dessa sala está a 25 graus e tem uma pressão de 100 kPa. A umidade relativa desse ambiente aí da sala é 75%. Lembrando do conceito de umidade relativa que a gente falou na aula passada, né? É a quantidade de umidade que o ar, no caso, quando eu estou analisando o ar, né? Que o ar consegue conter em relação à quantidade total que ele conseguiria conter na saturação para aquela pressão e temperatura. Beleza? Tem alguém querendo entrar na sala aqui? Tem. Admite. Então, vamos lá. Diante dessas informações, o que foi pedido? Determine, letra A pressão parcial do ar seco. Letra B, a umidade específica. E letra C, a entalpia por unidade de massa do ar seco, além da letra D, massa do ar seco e do vapor d'água na sala. Ok? Então, com base na informação da temperatura, da pressão, da umidade relativa e do volume da sala que a gente consegue obter, a expectativa é que a gente consiga encontrar a pressão parcial do ar seco, a umidade específica, a entalpia e as massas do ar seco e do vapor de água. Beleza? Como sempre, em termodinâmica, e esse exercício é um exercício de termodinâmica, a gente precisa tentar visualizar de alguma forma esse cenário, né? Desenhar o volume de controle, a nossa fronteira, ou o sistema fechado que seja, elencar todas as propriedades que a gente tem, nesse caso aqui as dimensões da sala, temperatura, pressão, etc. E, na sequência, trabalhar as equações. Aqui, o autor ele foi um pouquinho direto, porque ele já joga aqui, ó, pressão do ar seco é igual pressão menos pressão do vapor. Essa equação deriva da equação das pressões parciais, que fala que a pressão total é igual à pressão do ar mais a pressão do vapor. Ok? Então, a pressão total do ambiente é igual à soma das pressões parciais, que é composta pela pressão do ar seco mais a pressão do vapor da água naquele ambiente. Beleza? Então, o primeiro raciocínio é esse. O que ele fez? Ele isolou a pressão de ar seco. Então, se eu tiver a pressão total e tiver a pressão do vapor, eu calculo a pressão do ar seco. Como fazer isso? Vamos para cá. Aí, olha só. Do conceito de umidade relativa, esse símbolo aqui, ó, acho que a gente não chegou a ver o símbolo, mas nós falamos da umidade relativa. A umidade relativa é aquela quantidade de vapor máxima contida no ambiente, naquela pressão e temperatura, em relação ao máximo que ele poderia conter. Se você equacionar isso, você consegue trabalhar da mesma maneira as pressões, ou seja, a pressão parcial do vapor sobre a pressão desse mesmo vapor na saturação é igual à umidade relativa. Então, ele só trabalhou a equação aqui, ó. Isolou a pressão do vapor, tirou a pressão de saturação do vapor e jogou para cá. Então, se eu tenho umidade relativa que foi dada 0,75, 75%. Se a pressão total foi dada 100 kPa, eu descubro a pressão do vapor. 0,75 vezes a pressão, desculpa, pressão de saturação do vapor. Então, ó, voltemos. Umidade relativa de 75. Aí aqui tem uma sacada, ó. Essa é a pressão total do sistema, né? Aqui, nessa equação, nós estamos trabalhando a pressão de saturação. Já está vindo direto para a equação de baixo aqui, ó. 100 é esse P aqui, tá? 100 é esse aqui, ó, pressão total. Então, vou voltar lá. Eu quero achar a pressão parcial do vapor, eu tenho a umidade relativa,
e eu preciso achar a pressão de saturação. Como que eu encontro a pressão de saturação? É a pressão na temperatura de 25 graus. Ok? Então, nós vamos lá na tabela termodinâmica, nossa tabelinha comum, em 25 graus, busca pressão de saturação. Se você olhar na tabela, vai ser 3,1698 kPa. Isso vezes 0,75, 2,38 kPa. Então, essa pressão aqui é a pressão parcial do vapor, é a pressão que o vapor exerce na soma total das pressões. Ok? Então, agora sim, aquela parte da equação que eu estava adiantando aqui. Ó. Então, a pressão do ar seco é a pressão total, 100, menos a pressão parcial do vapor. Ou seja, 97,62 kPa de pressão está relacionada ao ar seco. 2,38 está relacionado ao vapor. A soma das pressões parciais vai dar 100 kPa. Beleza? Alguém pode fazer um porta-voz aí para ver se deu para absorver? Alexia? Tudo certo? Jean? Renan? Entendi aqui. Deu para acompanhar? Ok? Se tiver alguma dúvida, a gente pode parar e voltar, tá? Vamos voltar lá então. Essa equação aqui ela é pronta. Na aula passada, e tem a videoaula gravada aí no portal, eu mostrei, a gente não fez o passo a passo, mas eu mostrei como chega nessa relação da umidade específica do ar, que é através da relação da equação dos gases ideais. Por isso, sobra esse 0,622 aqui, ok? Então, para calcular a umidade específica do ar, é fazer o uso dessa equação, de uma maneira direta, né? E interpretar quem é quem, tá vendo? P, quando simbolizado assim, algumas vezes tem PT também, tá? Pressão total. Ou é P, simplesmente P, ou PT. E o PV é a pressão do vapor, ok? É só a parcial do vapor. Então, a equação já está pronta, 0,622 PV, que é a pressão parcial do vapor, vai dar 2,38 kPa. A pressão total é 100, e aqui eu repito PV. Então, vai dar 0,0152 quilograma de água por quilograma de ar seco. Essa unidade aqui é importantíssima, tá? Quilograma de água por quilograma de ar seco. Essa é a equação, a letra B, ok? Vou voltar aqui. Mais simples, né? Beleza? Vamos lá. Essa equação de entalpia aqui também, ela deriva de um balanço, mas é um balanço um pouquinho mais complexo, eu não passei. Mas vem sempre aquela pergunta, né? Ela vai ser sempre assim? Sempre. Nós sempre vamos ter entalpia é igual a entalpia do ar seco mais a umidade específica vezes a entalpia do vapor d'água. Que a gente pode adaptar para essa equação aqui, ó. A entalpia do ar a gente pode tratar como Cp vezes T, isso é conceito de termodinâmica mesmo, né? A gente viu isso no quinto período, quando tratou dos gases ideais, mais a umidade específica vezes a entalpia do vapor saturado. Ok? 1,005 kJ por quilograma vezes Celsius é o Cp do ar nessa temperatura, é tabelado. Sempre vai ser esse valor. Se não tiver uma variação de pressão muito grande, sempre vai ser esse valor. 90% dos casos a gente usa ele, tá? Então, isso vezes a temperatura, mais a umidade que a gente acabou de calcular aqui em cima, ó, específica, 0,0152, vezes a entalpia do vapor. Onde pega essa entalpia do vapor? Na mesma tabela termodinâmica de sempre. Nós vamos lá na tabela termodinâmica em 25 graus e vamos pegar a entalpia do vapor saturado. Vai ser 2.546,5. Beleza? Ok? Aqui é uma segunda forma, né? Direto pela equação de baixo aqui, ó. Eu não uso ela habitualmente, tá? Até porque esse fator aqui, dependendo da literatura, da tabela do livro, ele pode nos complicar. Então, eu prefiro utilizar por aqui, tá? E aí, a parte final, letra D, que ele pede para calcular
quanto tem de massa de ar seco e quanto tem de massa de vapor, certo? Como que eu faço isso? Relacionando a equação dos gases ideais na base mássica dela. Aí o cuidado que tem que ter aqui absoluto é o cuidado com as unidades. E aí eu vou tratar cada gás de maneira isolada. Eu vou tratar o ar como um gás ideal e vou tratar o vapor como gás ideal. Lembrando que o volume ocupado pelo ar aqui e o volume ocupado pelo vapor d'água, nesse caso, vai ser 75 metros cúbicos, porque as dimensões da sala eram 5 por 5 por 3. Então, o que eu faço? PV sobre RT, né? Isola a massa aqui, no modelo mássico. A pressão aqui eu uso só do ar seco, 97,62. O volume, 75, isso tudo em metro cúbico, está equivalente com kPa. O R, olha a unidade do R, hein? Cuidado. 0,287 quilopascal vezes metro cúbico sobre quilograma vezes Kelvin. Vai ser sempre assim? Para quando a gente estiver trabalhando a base mássica, vai ser sempre assim. Você pode pegar isso no livro, né? E se tivesse uma prova presencial que a gente fosse fazer, vocês fariam com esse material em consulta. Como vocês vão consultar em casa, o livro vai estar de apoio aí. Ok? É importantíssimo. Equação geral dos gases ideais. Temperatura em Kelvin, 298. Certo? Se você trabalhar isso aqui matematicamente, 85,61 kg de ar seco. Beleza? E se você trabalhar a equação de K agora, com as devidas constantes e etc., 1,3 kg. Certo? Aí uma maneira alternativa e até mais rápida de encontrar a massa de vapor, tá? De água. A umidade específica, eu não sei se vocês se lembram do conceito dela, mas ela é a quantidade de massa de vapor pela quantidade de massa de ar seco. Por isso que eu falei da importância da unidade aqui, ó. Quilograma de água por quilograma de ar seco. É o que a umidade específica é. Quanto de água eu tenho em relação à quantidade de ar seco. Se isso é verdade, eu posso equacionar isso, ó. Isso aqui é igual a MV sobre MA. Então, eu isolo a MV e passo MA para cá. Se eu tenho isso aqui, que eu calculei, 0,0152, eu multiplico pela massa de água, de ar, que eu calculei aqui em cima, e eu vou ter a massa de água, 1,30. Vê que bate, ó. 1,30, 1,30. Se eu tivesse o peso total, a massa total da substância, eu não precisaria nem calcular por aqui, né? Poderia calcular aqui, poderia calcular por aqui e comparar com a massa total. Precisaria ter essa comparação aqui de baixo. Então, eu tenho caminhos alternativos para fazer essa conta aqui, tá? A massa do vapor. A massa de ar também, lá na frente, a gente vai ver que tem uma outra saída. Mas aí ela é um balanço um pouquinho mais complicado. Beleza? Vamos dividir o vídeo aqui agora. Vocês estão me vendo de volta aí agora? Ou vocês estavam vendo dividido sempre? Não sei como é que vocês enxergam a visualização. Dúvidas nessa? Tranquilo? Renan? Tranquilo. Alexia também? Dianta por aí? Tô aqui, tô aqui. Conseguiu acompanhar? Cheguei um pouco atrasado, mas dá para acompanhar um pouco. Deu pra pegar? Eu vou pegar um pouco, depois eu dou uma revisadinha melhor também. Eu tô gravando, tá? Eu vou deixar lá no YouTube, né? E mando o link para vocês aí. Deixa eu só ver se a sequência do Sengel aqui é a mesma. Se for a mesma, a gente já faz um outro. Se não for, eu vou tentar abrir de novo o Shapiro. E a sequência eu acho que é importante a gente manter o que estava aqui no Shapiro. Só um minutinho. Deixa eu abrir, vocês vão acompanhando aí, tá? Professor, ali. Quantidade de vapor. Umidade específica e relativa. Por aqui sim. Agora vamos ver para frente. Ali. Ei! Alex, você falou que o microfone dela não tá funcionando, não. Ah, o dela tá funcionando não?
não tá. Mas ela está conseguindo ouvir? Tá. Ah, ótimo. Vamos lá, a gente pode falar disso aqui também. Ó. E a gente já falou do conceito. Aí é importante vocês pegarem o outro vídeo. Antes de ver esse exercíciozinho aqui de baixo, eu recomendo que vocês vejam um vídeo da aula passada. Dê uma olhada na parte que a gente fala de temperatura de ponto de orvalho. Esse gráfico aqui, ó, você pode até utilizar a página 736 do Sengel e acompanhar o vídeo lá, vendo esse gráfico e entendendo essa definição. Ó. É a temperatura na qual inicia a condensação quando o ar é resfriado a pressão constante. Lembra que eu dei o exemplo do copo de cerveja, quando você está em um ambiente aberto, né? Coloca o copo lá que está mais frio, o ar passa úmido ali e o copo fica suado, entre aspas, obviamente, né? Fica as gotículas ali. Da mesma forma, o vidro do carro, quando embaça e às vezes escorre assim, né? É a umidade que estava contida no ar que encontrou aquela superfície mais fria do que ela, né? E condensou o fluido que por ali passou. Ok? Então, se você pegar isso de uma maneira termodinâmica, é o momento que a temperatura de saturação da água ela está correspondente à pressão do vapor. E eu tenho como equacionar isso, ok? Então, recomendação. Volta um pouquinho naquele vídeo, dá uma olhada na parte que a gente fala de ponto de orvalho, dá uma olhadinha no conteúdo, pode ser aqui mesmo nessa página, ó, 736 do Sengel. Lá no Shapiro também tem. Eu não estou com ele aberto aqui, mas vocês podem buscar lá. E aí, a gente consegue calcular exatamente quando isso ocorre. Ó. Esse exemplo aqui. No inverno, frequentemente ocorre condensação nas superfícies internas das janelas, devido às temperaturas mais baixas do ar próximo à superfície. Considere uma casa, como mostrada na figura 14.10, que está a 20 graus e 75% de umidade relativa. Qual é a temperatura da janela na qual a umidade do ar começará a se condensar, causando assim o embaçamento da sua superfície? Ok? Então, se a gente analisou bem lá em cima, ponto de orvalho, ele fala aqui, ó, a temperatura de saturação da água correspondente à pressão do vapor. Então, qual é a jogada? A gente precisa achar a pressão de saturação de água a 20 graus Celsius, ok? Vai na tabela termodinâmica, com a pressão de 20 graus Celsius, vai dar 2,3392. E com base na umidade relativa, encontrar a pressão parcial somente do vapor. Então, multiplica a umidade relativa pela pressão da água, e aí eu vou ter a pressão parcial do vapor, vai ser 1,754 kPa. Qual é o ponto que começa a condensar? O ponto aonde essa temperatura aqui, dessa pressão, tiver na saturação. Então, tem que achar a temperatura de saturação da pressão parcial do vapor, que é 1,754. Como fazer isso? Vai na tabela termodinâmica, aí provavelmente você vai ter que interpolar, porque você não vai achar essa pressão redondinha, e busca qual é a temperatura de saturação para essa pressão parcial do vapor. Você vai encontrar lá que é em 15,4. Então, em uma casa, aonde eu tenha ar a 20 graus, com a umidade de 75%, só vai começar a embaçar a janela se alcançar a temperatura de 15,4. Ok? Então, se você quiser que a janela não fique embaçada, ela tem que ser mantida acima dessa temperatura. Se ela cair mais do que isso, ela começa a embaçar. Vai ter condensação do fluido ali na janela. Beleza? Esse exemplo, apesar da equação ser muito simples, a gente fez uma multiplicação aqui, né? Vocês podem perceber que conceitualmente ele é um pouquinho mais complicado. Então é importante ler essa parte, pegar a explicação do vídeo anterior
E eu vou passar alguns exercícios para calcular massa de ar e massa de vapor, que foi aquele anterior que a gente fez. E vou passar alguns de ponto de orvalho, que é esse aqui também. Ok? Vou tentar já fazer isso hoje, deixar para vocês. Mas se eu não conseguir, eu já deixo no portal no final de semana, junto com a atividade avaliativa parte 1 e parte 2, tá? O trabalho e a proposta da outra atividade que a gente vai fazer, para complementar a NP2. Beleza? Tudo certo aí, quem está me ouvindo? Jean e Renan? Certo. Ok? Eu vou já separar alguns exercícios aqui agora do Sengel. Se vocês quiserem continuar aí já, eu já coloco lá alguns, até para finalizar por hoje, fazer algum teste. Fico até disponível aqui no portal, né? Se quiser iniciar, tirar alguma dúvida e tal. E no feriado e para o final de semana eu preparo uma lista maior e já preparo as duas avaliativas, né? Tanto o trabalho quanto a lista de exercício avaliativo. Beleza? Conseguiram acompanhar mais ou menos? Renan e Jean, porque a Alexia não está tendo áudio, né? Segui. Beleza, Jean? Beleza, deu para acompanhar direito aqui. Tranquilo. Eu vou fechar aqui e fico lá, tá? No chat. Aí dentro de uns 10 minutos eu coloco os exercícios. Eu vou só copiar e colar aqui do livro. Tá ok. Ok? Abraço. Até a próxima. Valeu. Boa.